Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Laura. Obrigada, professora Marina, que está aqui conosco. E obrigada a vocês, meus colegas. Amanhã, nosso ministro vai estar aí, nosso secretário Rafael, nossa coordenadora Lana, que vocês conheceram, e esteve conosco aqui nas webs. Vão aí reforçar a parceria do Estado também, do município, nessa ação nossa de qualificação da atenção ao pré-natal. E hoje, como nós havíamos prometido, nós conseguimos trazer aqui a professora Marina, a palavra já para a professora Marina, ela vai se apresentar, por favor, doutora Marina, que eu deixo agora com você. E quero já de antemão agradecer a disponibilidade em estar conosco nessa manhã de um tema de extrema importância e que nós vamos aprender muito. Um bom dia a todos. Acho que posso me apresentar ou tu queres me apresentar, Laura? Pode se apresentar, professora, fique à vontade. Tá, eu sou Marina Souza Azevedo, sou professora da Faculdade de Odontologia, sou dentista, professora da Faculdade de Odontologia aqui da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas é um município aqui do sul, do extremo sul do Rio Grande do Sul, então estamos aqui separados, para mais de 4.000 quilômetros de distância, porém próximos aqui no modo virtual, e recebi o convite, da Camila, da Nicole, para trazer um pouco do que nós realizamos aqui em termos de atenção odontológica, de atendimento odontológico, trazer um pouco da nossa experiência e espero que seja uma manhã bem proveitosa para todos e possa auxiliar vocês, e ajudá-los nessa condução aí dos atendimentos odontológicos durante a gestação. Então, fui convidada e agradeço muito o convite de poder falar sobre esse assunto que eu gosto muito, que a gente tem aqui um projeto de extensão que faz o atendimento odontológico às gestantes aqui na nossa universidade, nossa faculdade de odontologia. Então, o tema, que foi mencionado para eu comentar com vocês, seria o atendimento odontológico à gestante na PS. Colaborou também com essa aula a professora doutora Ana Regina Romano, que é quem coordena esse projeto de extensão, eu sou coordenadora adjunta, e esse projeto ele acontece há muitos anos, antes, em 1996, fazia o atendimento somente das crianças, e a partir de 1999, então, passou-se a dar atendimento às díades, às mães e filhos. Então, tem mais de 20 anos de atuação no atendimento odontológico à gestante. Eu não participo há tanto tempo, mas participo desde a minha graduação, desde 2006, eu atendia como aluna de graduação, depois durante mestrado e doutorado também participei desse projeto e depois de ser contratada como professora, segui nesse projeto de extensão. Então, um pouco do que eu trago aqui é dessa experiência desse projeto e também participo desse grupo, que é o GOLDEC, que tem o objetivo de desenvolver, disseminar, proporcionar acesso gratuito às recomendações baseadas em evidências, para tentar promover os melhores guias para os dentistas, e que houve, coordenado pelo professor Dr. Maximiliano Sérgio Sensi, e que teve um TED, junto com o Ministério, então estão sendo produzidos, não sei se alguém teve a oportunidade de participar da consulta pública, são 22 guias voltados aos dentistas da PS, e um deles é sobre o atendimento odontológico da gestante, então pude participar ali da comissão da elaboração, desse guia, dessa recomendação, que logo vai estar disponível para todos, e trazendo um pouco então dessa mistura de experiências, e de discussões que tivemos também no GOLDEC, junto ao Ministério da Saúde. Então, acho que um dos motivos principais, para a gente estar falando um pouco sobre esse assunto, além de ser realmente uma questão que gera muita dúvida, é também em relação ao Previne Brasil, que hoje visa qualificar o pré-natal, e uma das medidas utilizadas é melhorar essa questão da atenção odontológica, então foi introduzido um indicador relacionado à cobertura de atendimento odontológico às gestantes, então isso acendeu uma luzinha ali, do quão importante é a gente estar, acolhendo essas gestantes também
com relação ao atendimento odontológico durante o pré-natal. Isso vem se buscando, né? A gente sabe da baixa cobertura que é da atenção odontológica durante a gestação, no atendimento odontológico. Tem estudos que mostram que é em torno de 17%, 20%, claro que vai variar de acordo, né, com o local de atuação, de acordo com a sua unidade, né, e o perfil do usuário, mas a gente tem percebido, né, ao longo desse tempo que ele é muito baixo, essa cobertura. Então, é um grande desafio poder melhorar esse indicador, né, um grande desafio para toda a equipe, né, para a gestão também, poder buscar alternativas, porque a gente sabe que existem barreiras, né, e essas barreiras são muitas, até em relação à própria gestante, que se sente insegura em realizar esse atendimento, né, em realizar essa consulta, do que ela pode, né, todos os mitos e crenças que envolvem essa atenção odontológica na gestação. Existem barreiras também relacionadas ao próprio profissional, por se sentir, às vezes, inseguro em prestar esse atendimento, em saber qual medicamento que eu posso prescrever, qual o procedimento, qual o momento oportuno, né, que tipo de procedimento que eu posso fazer durante a gestação. Então, existe essa insegurança dos profissionais também. E tem também, né, toda a questão que também a gente precisa colocar, né, que é a questão da organização do processo de trabalho e da própria gestão, que muitas vezes acaba valorizando somente, buscando metas um pouco diferentes, né, do que seria, às vezes, para dar na atenção odontológica, né, durante o pré-natal, não necessariamente precisa fazer um tratamento odontológico, um procedimento odontológico, né, dar instruções, as orientações que são dadas também têm que ser valorizadas, inclusive, né, as atuações em grupo, e muitas vezes, em algumas gestões municipais, a gente vê que o que é cobrado como meta do dentista são realmente somente os procedimentos, né, quase que somente os procedimentos, e isso acaba limitando a atuação do dentista. Então, assim, o pré-natal, né, ele deve ser feito de forma integrada, ou seja, toda essa equipe, a gestão, né, toda a coordenação, tudo deve estar muito coordenado, né, para que se tenha uma atenção integral da gestante. Isso, com certeza, vai trazer um benefício ao usuário. Então, toda a problemática que envolve, qualquer problema que surge em relação a isso, deve ser entendido como um problema a ser solucionado e organizado por todos, né? Enquanto a equipe não estiver funcionando de forma integrada, tudo fica mais difícil e acaba refletindo na qualidade do pré-natal, né, para o usuário, para as usuárias, né, nesse caso. Então, esse trabalho em equipe é de extrema importância. Então, tanto, né, o dentista deve se sentir parte do pré-natal, né? Então, se eu recebo uma mulher que está gestante no consultório odontológico, por exemplo, né, eu sei que eu tenho as minhas atribuições que estão lá, né, descritas no caderno de atenção ao pré-natal de baixo risco, por exemplo, né, tem várias atribuições, cada profissional tem as suas, mas muitas delas permeiam todos os profissionais que estão envolvidos, né. Então, acho que uma das questões que a gente precisa deixar mais solidificada é que entender, né, para promover esse pré-natal odontológico, é entender ele como parte do pré-natal, né? Então, ele estar ali presente junto com as demais condutas que vão ser dadas, né? Eu não sei como funciona no Amazonas, mas aqui geralmente são consultas intercaladas entre o médico e o enfermeiro, e o dentista só era requerido, né, quando tinha algum problema. Na verdade, de uma maneira geral, os atendimentos odontológicos na gestação se dão por conta de problemas agudos, né? Quando a gestante tem um problema, ou quando é identificado um problema, é que ela é referenciada para o atendimento odontológico. Então, não acontece esse pré-natal, incluindo muitas vezes o dentista na equipe dessa avaliação, né, de todo esse acompanhamento. Então, acho que fazer parte, estar ali no cronograma de atenção à gestante é importante para que ela também se sinta confortável e entenda que isso faz parte, né, da atenção. E qualquer profissional que ela venha a ter contato nesse período, né, precisa desmistificar esse atendimento odontológico, que é algo que é normal, essas crenças, esses mitos, né, essa insegurança, né, falar da importância, falar que é seguro, né, que vão ser tomados todos os cuidados necessários, e motivar essa gestante, incentivá-la
para que encorajá-la, né, para que ela faça essa atenção odontológica durante a gestação. Então, é um trabalho, né, de todos de forma integrada. E hoje, né, fui convidada a falar do tratamento odontológico em específico. Ele é apenas uma pequena parte do pré-natal odontológico, né? O pré-natal odontológico vai muito além do procedimento do tratamento odontológico propriamente dito, né? Não necessariamente a gente, às vezes, vai fazer algum tratamento odontológico durante esse período, a gente tem outras ações, né, que podem ser feitas, tanto de forma individual, quanto em grupos e coletiva, visando, né, a avaliação da saúde bucal da gestante, a orientação dela, né, em relação à predisposição de algumas doenças bucais que ela pode ter nesse período, reforçar a questão dos cuidados com a higiene bucal da gestante, né? Orientar e promover a saúde bucal dela e do bebê, já trazer algumas informações relacionadas à prevenção, né, das doenças, incentivo, outras questões que depois nós vamos comentar brevemente mais para frente. Então, o tratamento é uma parte, né, que é uma das possibilidades aí do pré-natal odontológico. Então, acho que uma das questões que a gente esclarece as gestantes é em relação à condição bucal, né? Porque a gente, não sei se vocês já ouviram, mas a minha avó dizia, uma gestação, um dente, ou seja, né? A cada gestação se perde um dente. Isso é uma frase que eu já ouvi, não só dela, mas de outras pessoas, né? Com essa crença de que a gestação levava à perda dentária, né? E a gente sabe que existem algumas doenças que podem estar mais predispostas durante o período de gestação e que tem a ver, não que a gestação cause a doença periodontal, nem que cause cárie, mas algumas condições da gestante que a predispõem a algumas situações e condições bucais. Então, por exemplo, a doença periodontal, né? Na verdade, a gengivite é a que está mais prevalente durante a gestação, então todas as alterações hormonais que a gestante sofre, né, aumento do estrogênio, da progesterona, aumentando a permeabilidade capilar, alterando a fibrinólise, tudo isso modifica, e não que a gestante vai ter, para ter a gengivite precisa ter placa, biofilme, né, que é aquela, né, não escovar bem os dentes, mas a resposta inflamatória que se tem diante dessa condição da presença de placa, ela é muito mais exacerbada durante a gestação por causa dessas alterações hormonais. Então, aquela placa dentária, o biofilme dentário, que ali às vezes fazia na região interproximal e que mantinha a gestante com uma saúde gengival mesmo na presença, né, desorganização, em algum momento da gestação a presença dela vai exacerbar a resposta inflamatória e levar a gengivite. Da mesma forma, a doença periodontal, né, ela é exacerbada, não que ela ocorra ou seja causada pela gestação. E a cárie dentária, ela tem mais a ver com as alterações comportamentais, né? Então, aqui mostrando na foto abaixo, a gestação não vai causar cárie. O que acontece é que a gestante muda, às vezes, seus hábitos alimentares, né? Tem uma maior necessidade de maior fome, né? Um maior apetite, às vezes não consegue consumir, come de forma fracionada ou muda seu hábito alimentar para alimentos mais ricos em, né, cariogênicos, ricos em sacarose, e isso leva, né, a cárie dentária é uma doença biofilme açúcar dependente. Então, a associação da higiene deficiente associada a uma dieta com alta frequência de consumo de alimentos cariogênicos é que vai levar à cárie dentária e tem a ver com a questão de mudanças de comportamento relacionadas aos hábitos alimentares durante a gestação, e não com a gestação diretamente. E uma outra questão, né, que também acaba tendo é a questão do aumento do reflexo, né, de vômito ou do vômito em si. Então, às vezes, algumas gestantes já nos comentaram, pela manhã eu não consigo escovar os dentes, porque senão eu, né, vomito. Então, aí, até essa higiene acaba se tornando deficiente, fica com receio de fazer uma higiene, ou não faz nos dentes mais de trás, porque pode causar esse reflexo, e acaba também prejudicando em relação à cárie. E esses vômitos, né, que podem ocorrer com algumas gestantes, geralmente são maiores no primeiro trimestre, mas para algumas gestantes persiste um tempo maior, é que essa regurgitação pode levar à erosão dentária se ocorrer por longo período, né? Então, geralmente na face, né, na parte de trás dos dentes, né, na face palatina, que pode ocorrer mais essa erosão pelo próprio vômito da gestante, né? Então, são algumas condições que
estão mais predispostas, né? Em relação à doença periodontal, outra, né, fator que pode acontecer, a gente atende mais porque acabam referenciando mais as gestantes para nós, então aparece, mas é em torno de 1%, né, das gestantes que têm alguma reação gengival mais exacerbada pode evoluir para um granuloma piogênico, ou chamado também de granuloma gravídico, porque ele acontece na gravidez, né, o tumor gravídico, e é uma situação que geralmente ocorre no final do primeiro trimestre, segundo trimestre de gestação, e que geralmente ele retorna, né, se resolve depois do parto. Eu não sei se eu acho que o Francisco levantou a mão, quer perguntar? Vocês me avisem qualquer coisa, tá? Podem perguntar para mim, pode interromper e perguntar sem problemas. E esse granuloma piogênico, né, a orientação é que se acompanhe, pode se acompanhar, dependendo da situação, né, ela fica uma área edemaciada, geralmente mais eritematosa, né, pode ser lobulada ou mais lisa, geralmente pediculada, não sempre, né, mas geralmente pediculada, e que se trouxer algum desconforto ou que prejudique a mastigação, a alimentação da gestante, ou tem alguma outra questão até estética, como eu vou mostrar no próximo slide, ela pode ser indicada a cirurgia, porém também tem um alto grau de recidiva a cirurgia durante a gestação, então tem que estar ciente, né, dessa possibilidade de recidiva. Mas, de qualquer forma, tem situações que é possível acompanhar, como da imagem da esquerda, né, e outras que a gente verifica que tem uma área de necrose, a gestante estava, é um caso nosso aqui, que está num artigo, mas da direita, né, mas é do projeto de extensão, em que a gestante estava incomodada, com certeza, dor, né, tinha até um deslocamento dentário ali, em virtude da lesão, a questão social dela também, ela relata, né, que estava prejudicada, porque ficava um aumento de volume muito grande, então foi feita a excisão cirúrgica, e além de tudo, o granuloma piogênico, se traumatizado ou durante a escovação, pode sangrar bastante, inclusive durante a cirurgia. Aqui também é um caso desse projeto de extensão, e que foi feita a cirurgia também, né, por conta da questão estética da localização da lesão, né? Então, foi feita a excisão cirúrgica, sutura, e aqui a gente encontra o pós-operatório de 1 semana. Não houve recidiva em nenhum desses 2 casos que foram demonstrados aqui. Mas que também é uma condição que pode aparecer e pode causar uma certa ansiedade na gestante. Então, assim, eu trouxe algumas perguntas que eu acredito que seriam feitas por vocês, mas, enfim, né, são suposições. Então, vou tentar responder algumas questões aqui relacionadas às possíveis dúvidas que a gente imagina que surjam, né, que vocês tenham. E uma delas é se a doença periodontal na gestação, ela tem algum potencial para aumentar o risco de complicações obstétricas, que é uma questão que vem sendo bastante comentada, né, e falada, então entende-se como esses riscos de complicações, né, tanto de pré-eclâmpsia, quanto de parto prematuro e baixo peso ao nascimento. Então, os estudos observacionais, ou seja, aqueles que não é feita nenhum tipo de intervenção, né, como os estudos de corte, ou estudos transversais, que são aqueles que a gente acompanha, mas não intervém nos sujeitos, né, não tem nenhum tipo de intervenção, eles têm mostrado essa associação entre a presença da doença periodontal na gestação e os desfechos adversos depois, né, na criança em relação ao parto prematuro e o baixo peso e a pré-eclâmpsia. Então, esses estudos têm mostrado essa associação entre uma coisa e outra, tá? Aí, a grande dúvida que surgiu, então quer dizer, será que então a doença periodontal é que causa esses desfechos adversos, né? E aí foram feitos estudos de intervenção, aí ensaios clínicos, né, em que se fez a terapia periodontal na gestante para verificar se isso reduziria esses riscos de complicações obstétricas. Então, em um grupo de gestantes se fez o tratamento periodontal e em outro não se fez e se acompanhou ao longo do tempo, né, para ver se realmente isso interferiria.
Então, foi feita essa revisão sistemática, que é a mais recente, de 2017, em que avaliou, né, ou seja, ele reúne esses estudos clínicos que fizeram esse tipo de avaliação, reúne numa síntese, né, de análise, tentando juntar todos esses dados dos diferentes estudos para ver o que juntando eles mostram para a gente de resultados, né. E houve, né, reunindo aqui em relação à prematuridade, considerando abaixo de 37 semanas, 11 estudos foram encontrados por essa revisão e que não tinha nenhuma diferença em relação a quem fez o tratamento periodontal e quem não fez o tratamento periodontal durante a gestação. Houve, né, uma pequena diferença que foi encontrada em relação ao baixo peso, considerando menor de 2,5 kg, com 7 estudos, porém, né, os autores colocam, né, e avaliaram a qualidade dos estudos, os estudos têm uma baixíssima qualidade, então tem diversos problemas metodológicos, né, que podem interferir e talvez não trazem essa evidência tão forte, né, como nós gostaríamos de ter uma resposta mais forte. Então, ponderam muito esses resultados, porém mostraram, né, reunidos, que quem fez o tratamento periodontal teve 9,7% de baixo peso ao nascer, crianças com baixo peso ao nascer, enquanto que naqueles que não fizeram nenhum tratamento, 12,6%, mas pedem cautela na interpretação desses dados em virtude dessa baixa qualidade desses estudos. Em relação à prematuridade, considerando outros desfechos, né, menor de 35 semanas, menor de 32, ou baixo peso, considerando menor de 1,5 kg, a mortalidade perinatal e a pré-eclâmpsia, que somente 3 estudos tinham esse desfecho avaliado, não teve nenhuma diferença com relação àquelas que fizeram tratamento periodontal e nenhum tratamento. Então, eles, claro, sugerem mais estudos nessa área, mas acredita-se que não haja essa relação causa e efeito, né, entre a doença periodontal e as complicações obstétricas. Se entende, né, que essas complicações, elas são tem uma multicausalidade, e que a terapia periodontal está ali entre os fatores de risco em comum com outros fatores que levariam a esse desfecho, mas não que o seu tratamento, propriamente dito, levaria à redução disso. Mas é um alerta, é um sinal de alerta a gestante que tem uma doença periodontal em virtude desses fatores de risco comuns. Então, o que se ponderou, né, nas discussões que a gente fez também nos painéis e tudo mais, é que se faça esse rastreamento da doença periodontal na gestante, né, e na caderneta da gestante nova, parece que vai haver uma melhor colocação de um periograma, né, para uma melhor avaliação desse rastreamento, desse diagnóstico da doença periodontal, porque na última caderneta é só, né, tem doença periodontal gengivite, sim ou não, e não traz uma informação mais detalhada. Então, identificar, né, no atendimento odontológico, fazer esse rastreamento, fazer esse diagnóstico da presença, né, e se for identificado esse fator de risco, né, como se a gestante apresentar doença periodontal, isso deve ser registrado, né, com certeza na caderneta, e comunicado à equipe como um alerta ali, né, para a identificação de os demais fatores de risco em conjunto com a doença periodontal também, né, como um fator que deve ser considerado. E aí vocês podem se perguntar, bom, então se eu tratar não resolve, né, a questão dos desfechos, então eu não devo tratar essa periodontite? Não, sim, ela deve ser tratada, deve ser realizado o tratamento periodontal, pois a periodontite é uma doença crônica, ela não é uma doença da gestação, então ela vai persistir mesmo após, né, o parto, e ela deve ser tratada desde então, tá? Então deve sim, as duas condutas, né, uma vez que eu identifico uma gestante com doença periodontal, é primeiro o registro e comunicação para a equipe, para a identificação desse, né, o alerta do fator de risco e o tratamento da doença. E acho que uma das principais dúvidas é sempre relacionada a qual o melhor momento, né? Existe alguma restrição quanto ao atendimento odontológico da gestante, né? Qual é o melhor trimestre de gestação para fazer esse atendimento? Eu respondo assim que não há restrição quanto ao trimestre para atendimento odontológico da gestante. Mas é óbvio que a gente sempre usa o bom senso, né? Temos ali a divisão em trimestres, né, que nos auxilia, porque é o período, né, o primeiro trimestre é aquele período da formação fetal, da organogênese, da formação
dos órgãos, então é um período que a gestante também está um pouco mais ansiosa, né, que quando ocorrem os abortos espontâneos, podem, né, ocorrer. Então, é um período que realmente a gestante está um pouco mais ansiosa se tiver que receber qualquer tratamento ou qualquer, né, ainda está naquela fase. Eu não sei para vocês em que momento as gestantes chegam às unidades, né, porque para nós acaba que as gestantes chegam sempre a partir, geralmente, do segundo trimestre, né, ou final do primeiro trimestre, que é quando elas já, né, ou a seguir, no segundo trimestre. Não sei se chegam. O que acontece é que, muitas vezes, a mulher está sendo atendida, né, está recebendo atendimento odontológico e no curso desses atendimentos descobre que está gestante, ou seja, ela já recebeu atendimento odontológico enquanto gestante e não sabia nem do profissional que estava atendendo, né? Então, isso é o que mais acontece. Então, esse primeiro trimestre, né, tem essa questão relacionada à organogênese, e o terceiro se fala muito também, que é evidente, né, que é o desconforto e o incômodo, né, que é causado pela gestante ficar numa posição, às vezes, não tão confortável na cadeira, o peso do feto, né, já está maior, então fica um pouco mais difícil, né, esse período do terceiro trimestre para receber atenção odontológica, mas não há restrição específica, né, não tem estudos que mostrem que há alguma restrição relacionada ao trimestre de gestação, porém, geralmente o segundo trimestre é mais oportuno por conta dessas questões, o que não impede que o atendimento odontológico ocorra nos demais trimestres. O que a gente tem que avaliar é a necessidade versus a oportunidade, né? Então, quais as necessidades que essa gestante tem, se são urgentes, né? Se estão envolvendo em risco de infecção, se apresenta alguma infecção odontogênica, dor, tudo isso não tem hora para ser feito, não tem momento, né? O risco, a infecção por si só e a própria dor, elas são muito mais maléficas para a gestante do que, né, qualquer outra coisa. Então, a gente tem que levar em consideração o conforto da gestante, não só físico, mas levando em consideração a questão emocional e psicológica para verificar se ela se sente confortável também em fazer naquele período, né, o gestante, se ela se sente segura, né, tranquilizá-la, verificar quais os benefícios do atendimento que a gente vai fazer, do procedimento, para aquela gestante naquele momento. Então, tem que pesar, né, tem que ter bom senso, né, e em conversa, né, e escutar, né, essa gestante também para saber qual é a opinião dela em relação ao que vai se propor de atendimento e o que ela está, né, se sente segura também em fazer. Então, só compartilhar aqui, né, alguns casos com vocês do projeto de extensão, que é uma gestante que chegou no primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, tinha bom estado de saúde geral, estava tudo bem, né, com a sua gestação, não tinha qualquer outro fator, né, comorbidade relacionada, e ela veio, na verdade, com dor por conta de uma endodontia num dente inferior, num molar inferior, tá? Veio com a queixa também, né, de que esse dente da frente, né, ela tinha vergonha de sorrir, não estava contente, que ela gostaria muito de fazer, né, uma restauração de resina. Então, foi feito no primeiro trimestre, só para mostrar para vocês, né, que tanto a resolução da dor, um tratamento endodôntico, quanto uma restauração, né, estética, por uma demanda dela, foram feitas no primeiro trimestre de gestação. Então, não há restrição, né, a depender do que vai ser feito, ponderando, né, todas as questões que nós comentamos anteriormente com relação ao atendimento odontológico dessa gestante. Da mesma forma, né, só colocando dois extremos aqui, que são o primeiro e o terceiro trimestre, que geralmente o segundo a gente se sente mais confortável em prestar o atendimento, e a gestante para a gestante também, né, mas que às vezes acontece, né, chegou uma gestante com dor, tinha uma raiz residual de um dente canino, né, ela sentia desconforto, estava desconfortável, aquilo estava afetando, né, a vida dela, aquela dor, quem é que, né, e já sob medicação, né, para poder controlar essa dor. Então, foi feita a radiografia, anestesia, né, e remoção dessa raiz residual, sem nenhuma intercorrência em relação à gestação dela.
Então, para mostrar, né, que tudo dependerá, né, do que é necessário, de qual condição que a gestante está apresentando, qual o estado geral dela, se tiver alguma comorbidade ou algum outro problema de saúde, sempre entrar em contato, né? A vantagem de se estar, né, nas unidades básicas é que o contato está ali, né, ao lado, o profissional que tu precisas entrar em contato é teu colega, o que facilita muito, né, essa atenção. Às vezes a gente tem essa dificuldade de comunicação, né, porque a gente está lá isolado, só os dentistas, as gestantes vêm de diversos locais aqui do nosso município ou da região, e às vezes a gente precisa entrar em contato, né? Mas só para colocar para vocês que nós já atendemos, claro que aí são situações mais de realmente urgência e dor, né? Mas vieram gestantes de alto risco que estavam internadas no último trimestre, já internadas no hospital e que foram liberadas pelo médico para irem até a faculdade lá para receberem o atendimento, porque a gestante estava com uma infecção odontogênica ou com dor e necessitavam do tratamento odontológico, né? Então, tudo isso é feito com muito cuidado, né? Com todos os cuidados necessários, mas sim, é feito, né? Não se deixa uma gestante com dor ou com alguma infecção odontogênica presente. Então, acho que outra dúvida é, né, em relação às radiografias, porque, bom, tudo bem que eu possa, né, realizar os atendimentos em todos os trimestres, mas e a radiografia? Será que eu devo fazer radiografia em qualquer trimestre? Eu posso fazer? Obviamente que o momento de maior risco, né, para o feto é o primeiro trimestre, por conta da organogênese, como nós comentamos, mas que as exposições de radiografias odontológicas, elas são muito pequenas, né? A quantidade de radiação que é emitida, tomando todos os cuidados, né? Então, se fala em 5 a 10 rádios, o que necessitaria de mais de uma centenas de radiografias periapicais, por exemplo, para chegar nesses 5 a 10 rádios de exposição. Então, é seguro realizar radiografia durante a gestação, radiografia odontológica, né, periapical, interproximal, inclusive a panorâmica, um menor número, mas bem mais do que uma centena. Então, claro que, né, sempre com muito cuidado e muito respeito à saúde das pessoas, né? A gente não vai solicitar radiografia sem necessidade, isso para ninguém, né? A gente sabe, às vezes, de alguns profissionais que tu liga para agendar o atendimento odontológico e ele te pede, nem te conhece, não sabe o que tu tens e te pede uma radiografia panorâmica para levar na primeira consulta. Isso é um tremendo absurdo para qualquer pessoa, né? A radiografia é um exame complementar, né? Então, eu tenho que ser guiado pelo meu exame físico, meu exame clínico, para solicitar uma determinada radiografia, e eu vou se guiar, né? Ela tem que ser justificada de acordo com o que eu estou, né, clinicamente analisando ali. Então, os cuidados que a gente tem que ter durante a realização da radiografia, se a gente for fazer um procedimento odontológico, né, principalmente, assim, o que mais exige radiografias, eu acho que é a endodontia, que não, talvez tenha algum dentista aqui que esteja em algum centro de referência, mas de uma maneira geral não é realizado na PS, né, não é atuação, que vão fazer 4 radiografias, né, 5 tomadas radiográficas, que é totalmente seguro. Mas a gente sempre orienta, né, a usar os filmes sempre ultra rápidos, que acho que hoje em dia todo mundo utiliza filme ultra rápido. Quando é possível, a radiografia digital ela é vantajosa porque ela reduz bastante essa exposição. Utilizar sempre os localizadores, né, para evitar erros, né, de radiografias. E o principal é o uso do avental de chumbo juntamente com colar, né, para proteção da tireoide da gestante, mas é a principal, né, motivo de cuidado para quando for fazer uma radiografia durante a gestação. Então, tomando todos os cuidados e sendo, né, bem rigoroso nas indicações para não negligenciar, embora, né, a gente saiba que precisariam de centenas de radiografias, eu não vou ser negligente em relação à solicitação desse procedimento, até porque a gente sabe que causa, assim, ansiedade na gestante, isso tem que ser muito esclarecido para ela, né, para que ela fique tranquila, né, e tudo mais em relação a esse tipo de procedimento. Uma outra questão que a gente comenta também, que eu acho que
não sei se alguém já teve essa experiência, né, de ter uma gestante com síndrome da hipotensão supina, que é mais comum mais para o final, né, para o último trimestre. Alguém abriu o microfone, quer perguntar? Não. É evitar, né, não fazer, né, a posição na cadeira de posição supina, que é um fator, né, que leva à compressão, né, da veia cava inferior, que é essa veia principal que leva, né, todo o retorno venoso dos membros inferiores e abdômen para o coração. Então, o feto está mais pesado ali no final do trimestre, né, e pode levar, né, essa queda abrupta da pressão arterial, náusea, fraqueza, falta de ar, sudorese e até perda da consciência da gestante por estar numa posição que comprime essa veia cava inferior. Então, a gente usa essa posição geralmente para tratar algum dente superior, né? O dentista utiliza essa posição na cadeira, mas que deve ficar confortável não para nós nesse momento, né? Quando a gente está tratando das gestantes, mas sim confortável para a gestante. Então, a gente tem algumas orientações, né? Que é ou colocar uma almofada do lado direito, né? Para liberar essa veia cava inferior. Então, eu sou destra, né? Eu atendo geralmente a maioria, né? Dos alunos são destros e atendem no equipo em que a cuspideira é para o lado esquerdo. Então, a gente sempre, para eles lembrarem, né? Vira para o lado da cuspideira, né? Vira para o lado esquerdo a gestante quando ela precisa descomprimir essa veia cava inferior. Então, pode ter algum dispositivo, como também, né? Manter sempre a cadeira numa posição com uma certa inclinação, né, para ela não ficar na posição supina, que é mais confortável, né, avaliar qual é a posição que ela fica mais confortável na cadeira, e também pedir que ela vire, né, caso não tenha uma almofada, que ela vire para o lado direito de tempos em tempos durante a consulta, né, e antes de levantar da cadeira também fazer, né, a gente pede sempre que ela fique um tempinho ali, uns minutos, viradinha ali para o lado esquerdo, para poder também descomprimir, quando levantar, tá tudo ok, né. E sempre buscar as consultas curtas, né? Consultas rápidas, curtas, para que esse desconforto não seja ainda piorado. Então, é uma questão que a gente tem que cuidar, né? E que pode dar um grande susto, né, na gente ou na gestante, e também na gestante, caso aconteça, né? Esse mal-estar é muito ruim. Acho que uma outra dúvida que vocês podem ter em relação às medicações, né, que usualmente a gente usa na odontologia, que estariam mais indicadas durante a gestação. Aqui eu trago algumas, né, relacionadas aos analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais. É uma classificação que eu trouxe aqui para vocês da FDA, né, que embora ela não tenha sido atualizada, mas desde 2014 é o que a nossa agência reguladora aqui utiliza, que é a Anvisa, né, dos medicamentos. Existem outras classificações, né, que também podem ser avaliadas, mas ela classifica em A, B, C, D e o X, que é aquela droga que não deve ser usada, né, sendo aquela com possibilidade de dano fetal remota, sem risco, e a D, que seria aquela que uma prescrição de alto risco, né, os extremos. Então, o melhor é quanto mais para cima, mais, né, só que de odontologia eu não lembro de nenhuma medicação que entre na categoria A. A maioria que a gente utiliza estão na categoria B, e na categoria C, identificar aquelas que, né, avaliar os riscos e benefícios da prescrição, para verificar se não teria uma outra alternativa que se enquadre na categoria B, sempre é importante. Então, eu trouxe aqui algumas, né, para exemplificar. Aqui, o primeiro e segundo trimestre, né, elas são consideradas categoria B, ibuprofeno, por exemplo, que a gente utiliza bastante. Já no terceiro trimestre, já seria categoria D. Então, para controle da dor, nosso padrão ouro na gestação é o uso do acetaminofeno, né, do paracetamol, como um recurso para controle da dor na prescrição. Sempre, né, a gente deve buscar, avaliar a bula e identificar em que classe, em que categoria está a medicação, né, que a gente gostaria de prescrever. Eu não sei todas, decor, com certeza, a gente sabe aquelas padrões, né, mas quando foge do padrão, se é necessário sair um pouco, a gente tem que, com certeza, avaliar e pesar os riscos e benefícios também de uso da prescrição dessa medicação.
Então, em relação aos anestésicos locais, né, posso realizar o anestésico local, posso usar vasoconstritor, que é uma pergunta também que é bem recorrente, né? Nós temos anestésicos locais que se enquadram, né, que a maioria usa, né, são os enquadrados na categoria B e C, mas que a gente usa como padrão ouro a lidocaína com adrenalina, né? Então, a lidocaína com epinefrina, respeitando, né? Então, com vasoconstritor, e por que o vasoconstritor, a não ser que tenha alguma contraindicação médica expressa para não uso, né? O vasoconstritor, ele auxilia muito, tanto na hemostasia, que é uma questão que geralmente a gente requer a hemostasia para um procedimento, né? De evitar um sangramento excessivo, como também ele diminui, é uma injeção que a gente faz extravascular, então ela é mais segura, né? A gente tem aquela retroaspiração para fazer a checagem de que não está fazendo dentro de um vaso, então ela é mais localizada, e o vasoconstritor auxilia nisso, auxilia nessa absorção mais lenta do anestésico a nível sistêmico, né? Então, ela é mais segura e tu consegue utilizar um menor quantidade de anestésico quando tu se usa, porque ele se mantém mais ali na região onde tu precisas, né? Quando a gente utiliza o vasoconstritor. Então, a gente indica, né, o uso da lidocaína com vasoconstritor, respeitando a dose máxima indicada pelo fabricante, que geralmente é de até 2 tubetes, né? Então, inclusive para anestésico tópico, né, idealmente usar a xilocaína, que é o nome comercial, né, ou a lidocaína como anestésico tópico, né. Não sei se vocês têm, né, mas geralmente a gente tem a benzocaína como anestésico tópico, mas preferencialmente utilizar a lidocaína. Com relação aos antibióticos, né, quando a gente tem uma infecção odontogênica, em que tem algum comprometimento, né, está com febre, tem algum linfonodo palpável, enfim, tem alguma outra condição que indique, né, o uso do antibiótico associado ao tratamento, né, que vai ser feito, se indica como padrão ouro a amoxicilina, que é o medicamento que a gente mais prescreve na área odontológica, e a amoxicilina associada ao clavulanato. Ambos estão na categoria B. E a azitromicina, né, geralmente como alternativa, ou a clindamicina, mas a gente geralmente utiliza mais a azitromicina, as gestantes que são alérgicas às penicilinas, né, como alternativas às gestantes com alergia. Contraindicação expressa, né, que eu acho que todo mundo sabe isso, né, é a tetraciclina, que é contraindicada na gravidez, porque tem todo o risco daquele descoloração dentária, aquele manchamento escuro, amarronzado, né, os efeitos que tem no crescimento ósseo, então ela estaria totalmente contraindicada para uso na gravidez e teriam outras alternativas, né, que não seria necessário o uso específico da tetraciclina. Então, é possível utilizar, assim como para o anestésico local, né, a alternativa da lidocaína é viável, né, para ser utilizada, não tem que utilizar uma outra droga que pudesse, né, então... Para finalizar, pessoal, para a gente não se estender muito, para também vocês ficarem mais à vontade se quiserem fazer alguma pergunta, lembrando, né, que o pré-natal, né, ele faz parte ali, pensando na criança, nos primeiros 1000 dias de vida da criança, né, que a gestação lá é um primeiro período desses 1000 dias, né, e quão importante é esse período para o crescimento e desenvolvimento infantil. E nesse momento da gestação já é um momento oportuno também para a gente fazer algumas orientações pensando, né, na saúde dessa criança. Então, os profissionais, né, envolvidos, né, podem estar orientando em relação a essas questões relacionadas à criança, né, e pode ser feito, não precisa ser feito dentro do consultório odontológico, são orientações educativas que podem ser feitas em grupos, né, em qualquer momento em que está alguma atividade que vocês tenham, né, mas que haja um incentivo ao aleitamento materno, né, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né, depois complementar, que se busque a promoção de uma alimentação saudável, né, buscando ali os guias, né, os 10 passos para alimentação saudável, lembrando que
Tem um estudo aqui de São Leopoldo, do professor Feldes, que mostra, né, que aquelas medidas dos 10 passos da alimentação saudável, embora não sejam específicos para prevenir cárie dentária, eles tiveram um benefício, né, uma melhora da saúde bucal das crianças, com menor índice de cárie nas crianças que receberam as orientações desse guia, né, que fala para reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, evitar, né, o consumo de açúcar até os 2 anos, enfim, né, ter todos esses cuidados que vão acabar refletindo na saúde bucal dessas crianças, e se a mãe, né, já souber disso desde cedo, o que contém açúcar, quais alimentos ela pode oferecer depois dos 6 meses, né, e tiver todas as orientações adequadas, com certeza será uma criança mais saudável, não em relação à saúde bucal especificamente, né, mas a gente sabe dos benefícios que terá para a saúde geral dessa criança. Também, né, falar sobre o efeito deletério da chupeta e da mamadeira, para a oclusão, né, para a questão fonética, como também para a questão da confusão de bicos, né, que pode haver agora nesse momento de aleitamento materno, principalmente nesse começo, né, de instalação, que é um período bem difícil, né, para a mãe ali estabelecer a pega, né, e todos os que a gente já sabe, quem já foi, quem já amamentou sabe, que não é um momento tão fácil, quando a gente imagina e ilustra, né, a gente precisa de muito apoio nesse momento, então todos os profissionais envolvidos nisso também é de extrema importância. Falar também da higiene bucal, que é uma questão que às vezes tem algumas disparidades, né, vai ter um guia também, dentre essas recomendações que vão ser elaboradas pelo Ministério da Saúde, vai ter um guia específico de higiene bucal na infância, que também vai auxiliar os dentistas, né, e os profissionais, os demais profissionais nas orientações sobre isso, mas a recomendação é, sim, de dentifrício fluoretado, com no mínimo 1000 ppm de flúor, né, orienta-se a quantidade, né, de acordo com a idade, então aquele grão de arroz cru, né, nos primeiros anos de vida, depois quando a criança já souber, tiver mais autonomia, souber cuspir, pode aumentar para um grão de ervilha, mas tem que ser com flúor, né, para reduzir os riscos de doença cárie nessas crianças, então desde o primeiro dente, e também incentivar a primeira visita ao dentista, que deve ser feita, né, quando nascer o primeiro dente ou ainda no primeiro ano de vida, quando, né, às vezes o dentinho demora um pouquinho mais, mas que ocorra nesse primeiro ano de vida para que essas orientações possam ser também reforçadas durante esse período. Então, pessoal, deixo aqui meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira alguma referência que foi utilizada na apresentação, e me coloco aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho e tentar esclarecer as dúvidas, e o que eu não souber, depois eu posso buscar, né, que a gente também não sabe tudo, não tem todas as respostas, mas a gente pode construir junto aqui. Marina, muito boa apresentação, né? Acho que a gente hoje está com um recorde de participação. Estamos Ah, que bom. é, tivemos uma audiência muito boa de participantes, então, mas foi muito produtivo, muito interessante. Deixa eu verificar aqui. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode abrir a câmera. Marina, se tu quiser tirar a apresentação, aí a gente já vê aqui o pessoal que Perfeito. quer fazer as perguntas. Pessoal, fiquem à vontade, abra o microfone e a câmera, e aí pode fazer a pergunta para a doutora Marina. O pessoal tá com vergonha, eu acho. Eu acho que sim. Eu não tenho experiência, né, com atendimento odontológico na atenção primária, né, ela quer saber, aqui tem uma pergunta da Alessandra. Não devemos utilizar a benzocaína como anestésico tópico. Assim, se tiver a possibilidade do uso da lidocaína, ela é mais segura, né, é o padrão ouro, né, então a gente não quer dizer que tu não possas usar com cautela, na quantidade adequada, se tu só tiveres esse, né, o conforto que dá no momento da punção, né,
ele é precioso ali nesse momento de causar ansiedade, né, e dor. Então, usar com cautela, né? Não ultrapassar a dose máxima, que é em torno de 2 gramas. A gente não precisa disso para fazer a anestesia tópica, né? Bem menos que isso. Então, não se impede, né? A categoria C, que é onde ela se encontra, não é que impeça o uso, mas a gente sempre pesa os riscos e benefícios, e a quantidade é bem pequena, né, de uso. Eu acredito que vocês tenham, né, talvez na unidade só disponível o Benzotop, né? Mas, se possível, né, conseguir também ter essa disponibilidade da lidocaína tópica também seria interessante, por ser uma droga considerada mais segura. Mas é possível usar, sim. Com cautela sempre, né, com todos os cuidados. Certo. Pessoal, podem abrir a câmera. Acredito eu que todos estão com a possibilidade agora de fazer perguntas. Eu estava comentando que eu não tenho... Acho que a Valderina tirou o microfone. Tem alguém que está aqui que eu estou enxergando. Não sei se quer perguntar. Eu ia comentar que eu não tenho experiência, né? Então, talvez alguém possa trazer essas experiências da atenção primária, que a nossa atividade, ela se dá, né, dentro da faculdade. O Dr. Elvis quer perguntar? Na verdade, eu quero só complementar, né? A grande importância do aleitamento materno, de manter essa questão da odontologia e amamentação, porque, só lembrando, ele vai ajudar a fortalecer a musculatura facial, vai ajudar no crescimento ósseo da face, que tudo isso vai evitar problemas respiratórios, dentre outros, no futuro da vida dessa criança. Então, incentivar, sim, o aleitamento materno e manter essa preocupação da odontologia versus aleitamento materno, que é super importante. E é uma das partes de benefícios que traz o aleitamento materno, né? A gente tem alguns estudos aqui das Cortes de Pelotas, que até a Camila comentou da última vez que a gente se reuniu, né, Camila? Da importância das Cortes, mostram até um benefício em termos de QI, né, dos adultos. Eu participo das Cortes, né, eu sou de 1982, é uma das Cortes, e mostrando os benefícios do aleitamento materno exclusivo, inclusive na questão de aporte socioeconômico, né, e do QI das pessoas que tiveram a oportunidade de ter. Então, vai muito além, né, além da questão de saúde bucal, né, que a gente sabe, de toda a musculatura ali que é fortalecida da maneira correta com o aleitamento, né, a respiração, a possibilidade de saber deglutir, respirar pelo nariz e toda, né, os benefícios que traz. Ele é um benefício muito maior em termos de saúde geral, redução de doenças diarreicas, mortalidade perinatal. Então, são tantos benefícios e é algo que a gente precisa apoiar muito, né, desde a gestação, já falar sobre isso com as gestantes, porque é um momento bem... Eu amamentei, né, por quase 2 anos, e aquele momento da pojadura que a gente tem é um momento super tenso, e eu pensava o seguinte: eu sei tudo isso que traz de benefícios da amamentação, né? Imagina quem não tem esse esclarecimento. Ela desiste, porque é muito difícil, é uma dedicação. Na verdade, traumatiza muito, mas a questão da embocadura, como o bebê vai pegar no bico da mama, isso vai ajudar no desenvolvimento fonético da criança. E muitas das vezes a mãe ela não tem esse conhecimento. Então, cabe a nós, né, os dentistas da ponta, da atenção, da estratégia de saúde da família, sabe, nos tornar presente para estar passando essa informação para ela. Porque eu trabalho numa área rural, vulnerabilidade social lá em cima. Então, olha que tipos de problemas ela pode evitar para o futuro dela. Os hábitos deletérios, do uso da mamadeira. Então, assim, nós podemos contribuir positivamente para a vida social dessa criança. A gente tem que trabalhar integrado, né? Tudo que o dentista fala, né? Essa conversa toda tem que estar interligada com todos os profissionais, uma vez que mais de uma pessoa fala. A gente sabe que muitas orientações que a gente dá, pouco se retém muitas vezes durante um atendimento, né? Então, quanto mais pessoas falarem a mesma língua, né, apoiarem a amamentação e contribuírem com isso, com certeza vai auxiliar, né, a uma melhor benefício para essa usuária e para esse bebê. Valeu, obrigado, parabéns, foi ótimo, viu? Obrigada.
Francisco, pode fazer sua pergunta. Bom, não, na verdade, eu queria também só reiterar que é de suma importância que nós, como médicos que atuamos no interior, reforçássemos. Fechou o microfone, Francisco. Puérperas, que é importante esse acompanhamento pelo profissional de odontologia. Porque elas, às vezes, por falta de conhecimento, não sabem da importância. Às vezes, por falta de conhecimento, às vezes, por excesso de demanda, a gente não tem como, não vamos dizer, pegar de uma forma mais ampla, né? Mas, assim, nós temos, tanto o profissional da medicina, né, nós médicos, como a enfermeira que faz o pré-natal, tem que reforçar isso toda vez, né? A gente tem até um dia específico do pré-natal no nosso BS, que é rural também, é Ribeirinha Rural, né? Uma plaquinha lá que toda quarta-feira a gestante, a puérpera, tem de passar pelo odontólogo, né? Então, a gente tem essa estratégia de deixar o aviso já na nossa sala, de deixar grudado ali no computador, que ela tem que passar pelo odontólogo para sua avaliação, né? E orientação também. Só isso mesmo para deixar registrado. E essa articulação, né, Francisco, de facilitar a vida da usuária, né, a gente fez aqui com a questão da puericultura, né, a gente via o que acontecia, a criança, né, ia ser atendida na unidade e nunca passava pelo dentista, a não ser que tivesse uma demanda. E aí o que a gente fez foi integrar, né, o dentista aos demais membros que fazem a puericultura, e aí a gente verificou que na ficha espelho, né, que era do acompanhamento, não tinha nada relacionado à odontologia, né. A gente estabeleceu aquilo como um alerta, né, olha, essa criança ainda não foi ao dentista, então o próprio enfermeiro, o próprio médico que identificava isso na ficha espelho já podia articular essa consulta numa próximo retorno, né, facilitando a vida da mãe, que a gente sabe que é complicado, né, as mães trabalham, as gestantes trabalham, e tem dificuldades, às vezes, no deslocamento, então facilitar de alguma forma, achar um jeito, né, dentro de cada realidade de serviço, como tu colocaste aí, de organizar isso de forma que fique bom, né, para o profissional e também ótimo para a usuária ali que vai estar recebendo esse atendimento, né? Eu acho que tinha uma pergunta aqui que eu perdi aqui, só um pouquinho. Marina, tem uma pergunta aqui. Qual anti-inflamatório você sugere para gestante? Olha, tem ali que a gente citou, né, na categoria o naproxeno. A gente, é muito raro a gente precisar do uso de anti-inflamatório com relação ao que a gente tem, né, de necessidade, que tipo de procedimento se utiliza o anti-inflamatório. Então, para os procedimentos que a gente costuma fazer, a gente basicamente prescreve, né, o paracetamol, se houver dor, né, que são procedimentos cirúrgicos, né, exodontia simples, né, ou aquele procedimento, por exemplo, remoção do granuloma piogênico. Então, se houver dor, né, não prescrever de tantas em tantas horas por tantos dias, né, prescrever o necessário, né. E quando tem alguma infecção odontogênica que requer o uso de antibióticos, raramente, eu não lembro agora de alguma situação que a gente precisou fazer uso do anti-inflamatório, mas se for necessário, com certeza existem possibilidades, sempre buscando, né, na bula, como eu comentei aqui, aqueles com uma categoria que seja mais segura possível, avaliando riscos e benefícios, né, que sejam melhor ainda para a prescrição da gestante, não excedendo o tempo, né, de uso sem necessidade, então tendo essa questão racional do uso das medicações, né, não prescrever além do tempo necessário, então existem algumas possibilidades e tem que avaliar, como eu disse, riscos e benefícios, né. Doutora Marina, eu estou aqui encantada com a tua aula, foi maravilhosa a interação dos nossos profissionais, nós chegamos a 63 participantes, para nós isso é um orgulho, porque eles estão abrindo as câmeras das suas unidades de saúde, então eles estão mobilizando os outros profissionais, os outros colegas,
e era um tema que eles estavam pedindo há muito tempo, assim, o que eu pude fotografar da tua aula, eu fotografei e já fui mandando para outros grupos que nós temos lá no Amazonas. Está conosco aqui, professora, a nossa coordenadora, a doutora Lana, ela é também uma grande, além da nossa coordenadora geral aqui na nossa área, ela é também uma grande parceira no Força Pré-Natal e tem defendido muito essa estratégia, essa iniciativa que foi pela primeira vez desenvolvida aqui dentro da coordenação, né? Então, para nós está sendo erros, acertos, ajustes, né? E a gente tem aprendido muito. Doutora Lana, não sei se a senhora gostaria de dar um bom dia aí para a nossa palestrante hoje, a nossa professora que vem lá da Universidade Federal de Pelotas, e também para os nossos profissionais, doutora Lana, que eu tenho certeza que estão com saudades de você. Oi, Camila, claro, você me escuta bem? Eu não queria ocupar nenhum tempo para não atrapalhar as perguntas, porque eu acho que isso é né, o principal, mas eu queria dar um bom dia a todos, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Marina, não consegui pegar a sua aula desde o início, eu peguei acho que do meio para o fim, já notei que perdi muita coisa, depois vou rever essa aula, depois que a Camila disponibilizar essa gravação. Queria, acho que só contribuir assim, acho que eu peguei naquela hora que você mostrou realmente os estudos, né, que a gente tem, que eles não relacionam causa e efeito da doença periodontal com prematuridade ou com baixo peso, até pela qualidade do estudo, né, isso é bem comum na medicina, na obstetrícia mais ainda. E aí eu costumava falar, quando fazia meus atendimentos, que a gente trabalha com a prudência, né, e aí realmente evitar que essa infecção ela evolua e que aí sim predispõe a um parto prematuro, isso já é uma indicação, acho importantíssima para que a gente trate das afecções dentárias. E aí, depois dessa indagação também que alguém fez sobre os anti-inflamatórios, como obstetra, o que eu posso ajudar é o seguinte, a gente prefere evitar o uso de anti-inflamatório, assim, principalmente no segundo e no terceiro trimestre, no qual eles podem propiciar o fechamento do canal arterial e realmente evoluir para uma complicação grave. Então, a princípio, a gente sempre gosta, né, muito de seguir regras e opiniões absolutas, então, se a gente puder levar isso, se eu puder evitar anti-inflamatório, é o principal. Posso até usar, como você falou muito bem, o paracetamol, posso lançar a mão da dipirona. A literatura americana, ela evita o uso da dipirona, isso já é como é que eu vou dizer, um costume deles, mas aqui no Brasil a gente usa dipirona há muito tempo e realmente a gente não tem relatos de malformação ou de alguma outra complicação derivada do uso da dipirona. Então, se você precisar lançar a mão de um analgésico aí, de um efeito analgésico, talvez melhor a dipirona ou paracetamol do que ir para a classe dos AINES, dos anti-inflamatórios, tá? Não esteroidais. O uso, assim, como a Marina falou, o uso momentâneo, um comprimido, é difícil a gente dizer se vai propiciar uma complicação, mas uma prescrição mesmo de a cada 8 horas, 2 dias, a partir de 24 semanas, a literatura traz ela briga um pouco com isso, tem literatura que diz a partir de 28 semanas, contraindicação absoluta, mas como a gente usa muita proteção na obstetrícia, acho que a partir de 24 semanas, proscrito anti-inflamatório, tá? E qualquer tipo de anti-inflamatório, por qualquer via, assim, então é melhor que não use retal, oral, nada. Então, acho que é mais seguro a parte da analgesia por paracetamol, por dipirona e até mesmo a gente às vezes tem medo de usar o anestésico com vasoconstritor, mas é muito melhor do que utilizar no sentido assim de você, né, proteger a mulher do desconforto que vai acontecer do procedimento que você indicar. Não sei se eu contribuí, espero que sim. Agradeço imensamente acho que esse grupo imenso de pessoas que estão aqui com a gente, estamos juntos, continuaremos. Obrigada, Camila, pela sua bondade. Obrigada, doutora, nós que agradecemos. Obrigada, Marcelo, Ana. como é que estão as perguntas aí no chat? Nós já estamos avançando por horário do almoço aqui no Brasil, aqui em Brasília, no horário de Brasília. Erivanildo gostaria de fazer alguma pergunta que tu levantou a mão. Só abre o microfone. Isso. Pode perguntar. Só queria agradecer, realmente foi uma palestra que ajudou bastante, muito esclarecedora, muito clara, e
gostaria de ressaltar aí a importância dessas palestras para nossa melhoramento do nosso atendimento odontológico na ponta. Obrigado, professoras. Obrigado, Camila. Querido, eu que agradeço a sua participação, Rivanildo. Francisco Takamo. Quero dizer que eu já fiz aqui uma foto da situação que não é uma pergunta, é o comentário, tá, Ana? A gente vai ajudar aí no que for possível, eu e Laura, a doutora Alana. Pode deixar que a gente está bem atento a isso, e nós queremos, sim, pré-natal odontológico, com odontólogos nos apoiando na estratégia da família. Tá? Isso para nós, né, Laura? Estou falando por ti aí, mas eu acredito que é um alinhamento que nós vamos ter aqui. Né? Aleitamento materno, muito importante. Ai, Marcela, Laura está sem... agora sim. Agora sim. Obrigada, meu bem, desculpa. Marcelo. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite, Camila, a parceria, né? Sempre a gente está estreitando esses laços e esse momento tão importante, né, para a gente estar potencializando essas discussões, como a gente já teve, né, presencialmente, foi muito positivo, e a gente está construindo, né, conforme as demandas as necessidades que a gente levantou no primeiro encontro, a gente vem construindo, consolidando e está dando certo. Né? Então, eu quero agradecer, né, e parabenizar a Cosmu por essa iniciativa e agradecer muito a professora Marina, né, por estar presente conosco, compartilhando do conhecimento dela, e é muito importante esses espaços, né, e ter profissionais tão competentes como a professora. E eu também anotei aqui essa UBS, anotei o endereço. Eu vou estar verificando aqui com a equipe, né, se a gente tem algum pedido de credenciamento. E aí é isso, que a gente pode estar potencializando o gestor local de estar solicitando credenciamentos, né, e de equipes de saúde bucal. Então, a gente já tem mapeado os vazios assistenciais aí no estado, e a gente tem tentado articular com o COSEMES para a gente estimular o credenciamento dessas equipes, né, para a gente preencher esses vazios. Então, é uma das medidas. Eu anotei o endereço e a gente vai estar verificando, e eu posso te dar a resposta também depois, tá, Ana? Se a gente tem credenciamento, o que eu posso fazer quanto apoiadora aqui da Coordenação de Saúde Bucal para o estado do Amazonas, e a gente está verificando esse vazio aí da tua UBS. Ok. Doutora Marina, gostaria de fazer alguma consideração final? Tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu respondo, que eu posso... Pode responder. Pode. Antes da gente encerrar, só para não deixar aqui sem resposta, né? A criança na fase oral, né, o estímulo se dá pelo aleitamento materno, né, é um primeiro estímulo nessa fase. O que a gente verifica, né, durante os atendimentos dos bebês é que eles gostam muito, né, as mães se questionam assim, ele tem vindo desde bebê, ele gostava tanto do atendimento e agora ele chora, essa questão psicológica, né, que tem a ver com a fase de desenvolvimento. Então, na fase oral, né, a gente coloca o dedo ali com a luva, né, ele suga, ele gosta, a gente faz o exame e ele acha o máximo. Depois que ele passa, né, da fase oral, ele começa a chorar, porque é uma invasão, né? Ele já se sente, e aí a mãe se questiona, mas que estranho, né? Se eu estou trazendo ele, isso faz parte do desenvolvimento da criança, né? E é importante que se esclareça isso para os pais, porque senão eles acham que, ao invés de eu estar trazendo benefícios, né? Agora ele está chorando, que estranho, né? Mas não é estranho, faz parte do crescimento e desenvolvimento infantil. Então, né? A fase oral, né, é uma fase importante da criança, ela vai querer levar tudo para a boca, faz parte, né, e hoje até com a questão da pandemia e Covid, né, que a gente tinha os brinquedos, às vezes embalava os brinquedos, né, que a gente utilizava com PVC, hoje é mais difícil a gente ter qualquer coisa, né, durante o atendimento, né, porque a criança vai levar a boca e isso faz parte, né, vai manter tudo higienizado, né, com relação à orientação, mas não há nenhum estímulo específico, assim, né, que tenha que ser feito pelo dentista, né, que seja necessário para só esclarecer mesmo as mães que é normal a fase, senão as mães ficam até tirando a mão da boca da criança, né, porque
mas é a fase de desenvolvimento da criança. Ela vai levar tudo à boca, ela conhece o mundo pela boca, né? Então, esclarecer que isso faz parte e deixar que ela se desenvolva dessa forma, né? Essa é a principal orientação desse período, assim. E uma outra questão, só para finalizar, acho que é importante a gente colocar, né, a questão que foi também pontuada bastante na avaliação pública da recomendação, é a questão da mínima intervenção, né, que hoje é uma filosofia que a gente tem empregado, né, para todos, inclusive ao ser mais alertado agora com a pandemia, por causa da questão da não geração de aerossóis, né, quando a gente vai fazer uma remoção seletiva do tecido cariado, sem utilizar baixa rotação, utilizar o TRA, que a gente pode fazer, né, tem alguns aqui que tem atendimento rural, às vezes tem que fazer atenção domiciliar da gestante que está em repouso, pode ser feito, né, o uso do TRA para um procedimento que é super tranquilo, dá para ser feito rapidamente, pode ser feito a domicílio, então fortalecer também essa questão da mínima intervenção também para a gestante, né? Não só para a gestante, mas também para a gestante é importante. Então, gostaria de agradecer a todos vocês, a presença de todos, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, espero ter trazido um pouco, né, esclarecido algumas dúvidas e fico à disposição ali, tem o meu e-mail, caso alguém precise tirar alguma dúvida, tá? Fiquem bem à vontade, é um prazer para mim estar aqui dividindo com vocês um pouco do nosso atendimento aqui odontológico às gestantes. Professora, sua fala foi sensacional, ganhaste 63 fãs, tenho certeza, né? 62, e nós vamos incomodá-la ainda, né? Vamos aí, sonho que nós consigamos desenvolver e compartilhar aí alguns projetos, usar essa tua experiência aí, e essa tua vivência como corte, né? E compor aí conosco um grupo para que a gente possa desenhar uma ação e implementar efetivamente o pré-natal odontológico e melhorar esses 1000 dias dos nossos bebês aí, da nossa futura geração desse país. Podem Pessoal, contar comigo. Querida. Pessoal, vamos abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Marcelo, faz um print aí para nós. Sim. Fazemos uma foto, que esse vai para a posteridade, para os nossos registros, professora. Olá, pessoal. Isso, arrumando os cabelos, meninas. Vamos lá. Rapazes passando perfume, bem lindos. Vamos lá. Aí. Feito. Marcelo, nós estamos com 2 telas. Tu roda mais uma aí, por favor? A tela 2. Espera aí. Tá, então vou ter que mudar o mais um esqueminha pouquinho, aqui. Mais um pouquinho. É só você virar ali 2 para 2 e aí a gente tem pessoal da segunda tela abrindo a câmera. Vamos para nós ter os nossos registros. Vamos lá, pessoal. Queridos. Abram as câmeras aí. Amados, nos encontramos no AVA, no nosso campus virtual, né? Os fóruns estão bombando, vão lá no fórum. Semana que vem nós temos outra web, conto com a participação de vocês. Obrigada pela parceria, obrigada pela sempre pronta resposta aí de vocês em todos os momentos que nós estamos dialogando, tá? Com certeza nós vamos ter uma história para contar na atenção ao pré-natal aí do Amazonas. Muito obrigada, bom final de semana, se cuidem, se protejam e nos encontramos no campus, tá? Espero vocês lá. Vamos lá, obrigada, gente. Laura. Obrigada, Letícia. Obrigada, doutora. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Marcelo. Foste excelente na condução. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.